Naquela madrugada, Jonas acordou com o som insistente das batidas na porta. 3 batidas secas, espaçadas, que atravessaram o silêncio da casa como se fossem parte de um pesadelo antigo. Ele não sabia quanto tempo tinha dormido, apenas que o vento gelado contra a janela anunciava que ainda era muito cedo para qualquer visita. Ele acendeu o lampião que ficava perto da cama. A chama oscilou, lançando sombras que pareciam se mover pelo quarto. Jonas desceu as escadas devagar, sentindo que cada degrau rangia como se reclamasse daquele horário. Antes de abrir a porta, ouviu a voz do carteiro. Jonas, sinto muito aparecer agora, mas... É seu pai. Precisam do senhor no hospital. Imediatamente. O carteiro entregou um envelope dobrado com a assinatura apressada do médico local. Jonas nem precisou abrir. Ele já sabia. O pai estava morrendo. Jonas vestiu o casaco de lã, amarrou as botas e saiu na rua escura. As lâmpadas públicas estavam acesas, mas fracas, como se a madrugada tivesse engolido metade da luz. A névoa cobria o chão, transformando a estrada em um corredor sem fim. Não havia carros àquela hora, só o som das próprias passadas e o coração batendo como se quisesse fugir pela garganta. O hospital ficava a 20 minutos de caminhada, e cada minuto parecia uma sentença. Ele nunca gostou de hospitais, não desde que a mãe morreu ali, quando ele tinha 11 anos. Lembrava do cheiro de desinfetante, do corredor frio, da porta entreaberta, do pai parado ao lado da cama segurando o rosário com a mão trêmula. Lembrava de uma frase que ouviu pela primeira vez naquela noite. Um dia, Jonas, você vai entender. Mas ele nunca entendeu. Nem naquela época, nem depois. E menos ainda agora, caminhando novamente para o mesmo prédio onde a família dele começou a ruir. Quando chegou ao hospital, o zelador abriu a porta para ele. Estão esperando no quarto 6. Jonas agradeceu com a cabeça e seguiu pelo corredor iluminado a querosene. A luz amarela deixava tudo com um tom de fotografia antiga. Paredes descascadas, bancos vazios, retratos de médicos que tinham trabalhado ali décadas antes. A cada passo, ele sentia o peito apertar. A cada passo, a frase do pai martelava na memória. Um dia, você vai entender. Quarto 6. Ele parou diante da porta. Respirou fundo. Abriu. O pai estava sentado, apoiado por travesseiros, com o rosto pálido demais e os olhos muito abertos, como se estivesse esperando há horas. Ele não parecia um homem prestes a morrer. Parecia alguém prestes a confessar. Jonas se aproximou. Pai, eu vim assim que chamaram. O velho o encarou com uma calma que doía. Eu sabia que viria. Você sempre vem, mesmo depois de tudo que fiz. Jonas sentiu o impacto daquela frase. O senhor não me deve nada. Ah. O velho tossiu, mas não sorriu. Se soubesse o que eu escondi, diria o contrário. Jonas puxou a cadeira ao lado da cama. O pai segurou a mão dele com uma força surpreendente para alguém tão fraco. Jonas, o tempo acabou. Não posso levar isso comigo. Se eu morrer sem te dizer, você vai carregar um rancor que não te pertence. Você tem direito à verdade, mesmo que ela destrua tudo que você acredita sobre mim. Jonas tentou falar, mas o pai ergueu a mão para impedir. Escuta, só escuta. O velho respirou fundo, como alguém prestes a mergulhar num lago gelado. Quando sua mãe morreu, você acreditou na versão que eu contei. Todo mundo acreditou, mas nada daquilo foi verdade. Jonas sentiu o estômago revirar. Pai, o que o senhor está dizendo? O velho olhou para o teto, como se falasse com alguém que Jonas não podia ver. Seu avô, Antônio Moreira, não morreu como todos pensam. E a morte dele levou sua mãe junto. Não por doença, não por acidente, mas por culpa. A minha culpa. Jonas ficou imóvel. O ar parecia pesado demais para entrar nos pulmões. O pai continuou. Você acha que sua mãe era perfeita. E era. Era luz. Era o melhor que já tive. Mas existia um segredo antes de você nascer. Um que eu tentei destruir. E acabei destruindo ela no processo. Ele começou a tossir de novo, mas forçou o corpo para frente. Jonas, escute bem. Tudo está guardado. Tudo.
E só você pode ver. Está em casa, no depósito que eu proibi você de entrar, atrás da porta que ficou trancada desde aquele dia. Jonas arregalou os olhos. A porta do depósito, a única porta da casa que ele nunca conseguiu abrir. O pai ergueu a mão trêmula até o bolso da camisa. Com dificuldade, tirou um objeto pequeno envolto em um lenço. Jonas abriu. Era uma chave de cobre, antiga, marcada pelo tempo. Ele reconheceria aquela chave em qualquer lugar. Era a chave da porta proibida. Abra, o pai sussurrou. Antes que alguém mais o faça. Antes que sumam com tudo, como fizeram da primeira vez. Jonas sentiu um frio percorrer a espinha. Pai, do que o senhor está falando? Quem iria mexer nas nossas coisas? O velho apertou a mão dele como se aquela fosse a última força que ainda tinha. Eles sabem que eu estou morrendo, Jonas. E sabem que você é o último que pode descobrir o que fiz. O que aconteceu com o Coronel Moreira. O que aconteceu com sua mãe. E por que nossa família ficou enterrada viva. A respiração dele falhou. Jonas se inclinou desesperado. Pai! Pai, fala comigo! O velho abriu os olhos pela última vez. Jonas, me perdoa. E então, se foi. O corpo relaxou. A mão soltou devagar. A chave caiu no colchão. Jonas não chorou. Ele não conseguia. O que o pai tinha dito ainda ecoava como um trovão abafado. Seu avô não morreu como pensam. Eu destruí sua mãe. Eles vão tentar apagar tudo. A família foi enterrada viva. E só você pode abrir a porta. Jonas segurou a chave com força. Ela parecia mais pesada agora. Pesada como a verdade que esperou décadas para sair do escuro. E naquele momento, Jonas soube. O pai havia morrido. Mas a história dele acabava de nascer. Jonas permaneceu mais tempo diante da porta aberta do depósito do que percebeu. A chama do lampião tremulava no corredor escuro, e a casa inteira parecia recuar, como se tivesse medo do que estava prestes a ser revelado. A chave ainda estava quente no bolso do casaco, quente como se carregasse o último pulso do pai. Ele deu 2 passos para dentro. O cheiro de madeira envelhecida e papel guardado por décadas tomou conta do ar. A poeira subia em pequenos redemoinhos que dançavam na luz fraca do lampião. Cada objeto parecia olhar para ele de volta. Malas antigas, caixas de madeira marcadas com símbolos apagados, molduras viradas para a parede. Era como se alguém tivesse tentado esconder o passado de propósito, não apenas guardá-lo. Jonas aproximou-se da mesa no centro do cômodo. O envelope estava lá, aberto há anos, talvez décadas. A fotografia que encontrara, seu avô, Antônio Moreira, sentado com expressão de ferro. Sua mãe jovem, com um sorriso que não era sorriso. Ele mesmo bebê no colo. Queimava como se tivesse sido tirada no mesmo dia em que sua memória morrera para sempre. A data, 12 de março de 1930, parecia grudar nos olhos. A época certa, as roupas certas, a postura certa. Mas nada sobre aquela foto era certo. Jonas respirou fundo. Virou novamente a fotografia para observar o rosto da mãe. O olhar dela era um olhar que carregava 2 coisas ao mesmo tempo: resistência e desistência. Como se ela soubesse que aquele retrato registrava o começo de uma vida que nunca seria leve. Ele tocou a legenda escrita à caneta: para que nunca esqueça de onde você veio. Mas alguém quis muito que ele esquecesse. E conseguiu. Jonas arrepiou-se. Ele voltou a pegar o envelope e encontrou a carta da mãe. Escrita com a letra conhecida, trêmula, mas firme. O papel estava manchado nas bordas, como se tivesse sido molhado e secado ao sol, como se tivesse chorado junto com ela. Ele abriu. Ao meu filho, se você está lendo isto, é porque não tive coragem de te contar em vida. A voz da mãe ecoou no peito de Jonas, suave, cansada, triste. O que aconteceu com o Coronel Moreira não foi acidente. E o que aconteceu comigo também não foi destino. Jonas sentiu o corpo pesar. A mãe continuava. Eu queria que você crescesse acreditando que nossa família era simples, como qualquer outra. Mas não somos, nunca fomos.
Um nó se formou na garganta de Jonas. Você precisa saber quem realmente foi o homem que criou seu pai. Ali, Jonas interrompeu a leitura por um instante. Não pelo conteúdo, mas por algo que latejou dentro da cabeça. O homem que criou seu pai. Criou, não gerou. Um detalhe que seria fácil ignorar. Mas agora, cada palavra era um abismo. Ele voltou à carta. O coronel Moreira não era apenas severo, era cruel. E o castigo que trazia para dentro desta casa não era um castigo comum. Jonas apertou o envelope na mão. Ela continuava. Seu pai cresceu carregando medo. Medo dele. Medo de fazer algo errado. Medo de ser visto como fracasso. As memórias de Jonas retornaram. O pai evitando falar do avô. O pai desviando o olhar sempre que o assunto era família. O pai acusando dores que nunca explicava. Tudo fazia sentido. A carta avançava. Eu também carreguei esse medo, Jonas. Carreguei desde o dia em que pisei pela primeira vez na fazenda. E desde o dia em que tentei sair. Jonas sentiu o peito apertar. A mãe nunca falava do passado, nunca falava do antes, nunca falava da fazenda. Ele virou a página. O dia em que ele morreu não foi acidente, Jonas. Nem queda, nem castigo divino. Jonas já sabia. Mas saber não é a mesma coisa que ler com as próprias mãos segurando as palavras. A linha seguinte parecia tremer. Seu pai estava lá, e eu também. Jonas passou a mão no rosto. Era a verdade inteira, e ainda não era nada. A carta seguia. Não tivemos escolha. Ou ele, ou nós. A palavra ele parecia apagar a luz do lampião. Jonas inspirou devagar. O ar pareceu ferir os pulmões. Fechamos o celeiro, rezamos e guardamos o corpo onde ninguém mais iria procurar. Jonas fechou os olhos com força. Enterro clandestino. Segredo. Medo. Silêncio. Tudo exatamente como a cidade inteira fingiu não ver. Ele abriu os olhos e voltou à carta. Você não entenderia naquele tempo. Era criança demais. E nós estávamos destruídos demais. Algo iluminou dentro de Jonas, como um lampejo involuntário. Você viu, Jonas. Você viu mais do que devia. O coração dele disparou. Aquela frase fazia o chão tremer. Mas era pequeno. Não lembraria. E eu rezei a vida inteira para que não lembrasse. Jonas deixou a carta cair sobre a mesa por alguns segundos. Precisava respirar. Precisava entender. Ele voltou a pegar o papel. Quando chegar o momento certo, você vai entender o que fizemos e vai nos perdoar. E então, a última linha da primeira carta. A verdade sempre esteve debaixo do mesmo teto. Jonas fechou a carta devagar. Olhou ao redor. Cada mala, cada caixa, cada fotografia virada. Era prova. Testemunho. História enforcada. Ele se abaixou e viu o baú no canto. O baú de madeira escura, marcado com as iniciais do coronel. A.M. Antônio Moreira. O avô. O baú parecia chamá-lo. Parecia respirar. Parecia estar vivo. Jonas aproximou-se. Ajoelhou-se. Tocou a madeira fria. O cadeado pequeno estava lá. Mas ao lado dele, a chave enferrujada, esperando por ele. Jonas segurou a chave. O metal estava gelado. Gelado como algo que não deveria ser tocado. Ele encaixou na fechadura. Girou. O cadeado abriu com um clique baixo e áspero. Ele levantou a tampa. Documentos, relatórios, papéis amarelados. E no topo, uma pasta maior com letras quase ilegíveis. Caso 14. Não arquivar. O coração de Jonas falhou um compasso. Caso. Número. Não arquivar. Ele abriu a pasta. A primeira folha era o relatório policial da morte de Antônio Moreira, datado de 1929. Ferimentos incompatíveis com queda. Testemunhas em conflito. Pressão da família Moreira. Jonas sentiu náusea. Abaixo, o nome do principal suspeito, Joaquim Moreira. O pai. Mas não havia espaço para interpretação. Interrogado sob supervisão da família Moreira. Sob supervisão. A família do coronel controlava a polícia. Controlava o delegado. Controlava a cidade inteira.
Jonas folheou até encontrar outra folha, escrita à mão. A letra era mais forte, mais tensa. Era do pai, escrita no dia da morte. A carta que Jonas nunca soube que existia. Ele começou a ler, devagar, como se as palavras estivessem vivas. Se alguém encontrar isso, é porque não pude mais carregar. Meu pai me ensinou tudo que um homem não deveria ensinar. E agora, tenho medo do que ele vai fazer com a mulher que amo. Jonas engoliu seco. A carta continuava. A fazenda era prisão. Ele não nos deixava sair. Tirou a chave. Disse que criança que nasce fora do controle dele merece castigo. A frase pesou como pedra. Controle. Criança. Castigo. Ele virou a página. Quando ela engravidou, ele enlouqueceu. Dizia que a criança não era digna do nome. Dizia que sangue Moreira não se mistura com sangue de ninguém sem permissão. Jonas sentiu o corpo inteiro tremer. O pai sabia que Jonas não era filho dele, ou estava enganado, ou estava omitindo, ou não acreditara nas próprias suspeitas. Ele continuou lendo. Eu tentei fugir com ela, mas ele nos arrastou de volta, me acorrentou no celeiro e jurou que eu não veria meu filho nascer. Jonas se levantou, respirando fundo, o ar se partindo antes de entrar. Voltando ao baú, ele retirou a corrente quebrada. Aquilo não era uma corrente, era um testemunho. Um peso, um grito metalizado. Ele voltou à carta. Ela entrou no celeiro, viu o sangue e fez o que eu não tive coragem. Jonas sentiu as pernas fraquejarem. Ela quebrou a corrente. Ela o atingiu com a tranca. Eu puxei a corrente do pescoço. Era isso, a verdade inteira. Os dois mataram Moreira para se libertar, para salvar Jonas, para encerrar um ciclo que começara muito antes do nascimento dele. A carta terminava. Enterramos atrás do celeiro e juramos silêncio. Por você. Jonas fechou os olhos. Quando abriu, a sala parecia menor, mais escura, mais viva. Ele estava tremendo. E então viu a foto escondida entre os papéis. A foto do avô preso na corrente. E no canto, a sombra da criança. Ele, com 3 ou 4 anos, segurando um pedaço da corrente. A legenda, escrita pela mãe, dizia: para que eu nunca esqueça o que preciso proteger. Jonas deixou a foto cair. A verdade não era um baú, era um terremoto. E agora ela estava despertando. Jonas ficou parado no meio do depósito, respirando devagar, como se qualquer movimento pudesse acordar algo que dormia ali havia décadas. A chama do lampião tremia, e cada tremor criava sombras que pareciam se contorcer nas paredes estreitas. O ar tinha cheiro de papel antigo, couro úmido, e um rastro metálico que ele não queria reconhecer. O passado estava ali dentro, vivo, espalhado por caixas, por malas, por cada objeto que o pai tentou esconder. Ele voltou para a mesa onde havia deixado os papéis. A carta da mãe estava ali, aberta, respirando lembranças que doíam. O relatório policial também. Nada disso deveria ter sobrevivido ao tempo, mas sobrevivera. Sobrevivera porque o pai não teve coragem de destruir e, ao mesmo tempo, não teve coragem de entregar ao filho. Jonas recolheu o relatório policial devagar. A caligrafia do delegado parecia firme demais para alguém que escrevia sob pressão. As frases eram curtas, geladas, distantes. Ferimentos incompatíveis com queda acidental. Hematomas profundos. Corrente encontrada próxima ao corpo. Família Moreira exige encerramento imediato. Àquela altura, Jonas já entendia. Ninguém exigia nada de um delegado daquela época, a não ser alguém com poder suficiente para mandar na polícia inteira da cidade. Ele respirou mais fundo. Aquilo não era apenas documento, era prova de uma história que tentaram enterrar à força. Continuou folheando. Depoimentos vagos, curtos demais. Não vi nada. Não sei dizer. Não estava presente. Era mentira. Todo mundo sabia que era mentira. Mas naquela cidade ele entendia agora. A mentira era o cimento que mantinha as paredes de pé. No fundo da pasta, havia algo escrito pelo próprio delegado com tinta mais escura, como se tivesse sido refeito às pressas. Caso encerrado. Arquivar. Assinado sob orientação da família Moreira.
Jonas fechou os olhos, sentindo o nojo subir. Era aquilo, aquela frase, aquele nome. Os Moreira puxaram os fios, manipularam tudo. Não era acidente. Nunca foi. Era crime. Amarrado e amordaçado pela influência da família mais temida daquele pedaço de terra. Ele apoiou os cotovelos na mesa, tentando organizar o turbilhão. Mas então viu o pequeno bloco de notas com capa de couro, guardado entre os documentos. Ele não lembrava de ter visto antes. Pegou, abriu, e o mundo pareceu ficar mais estreito. A letra era do pai. Era impossível não reconhecer. A primeira página já cortava fundo. Hoje ele usou a corrente em mim de novo. Disse que eu precisava aprender. Disse que homem não abaixa a cabeça. Eu só tinha 14 anos. Jonas fechou os olhos, sentindo o impacto. Ele virou a página. Ela tentou me defender. Ele empurrou. Caiu no chão. Eu juro que tentei impedir. Juro. A tinta parecia borrada. O pai não escrevia chorando, mas aquilo tinha sido escrito no limite. Outra página. Se o menino nascer aqui, ele não será meu. Ele será dele. Disse isso na minha cara. Disse que Moreira fraco não cria criança forte. Disse que criança dele é criação dele. Jonas prendeu o ar. Agora entendia por que a mãe fugiu. Entendia por que o pai nunca falava do avô. Entendia o silêncio sufocado que dominou a infância inteira. Ele virou outra página. A corrente é parte dele. A corrente é a língua dele. A corrente é a lei. O peito de Jonas queimou. E então, na próxima página, a frase que dividiria sua vida ao meio. Quando ele saiu para pegar a enxada, senti que era o fim. Ele disse que ia resolver tudo antes que fosse tarde demais. Ela gritou primeiro. Eu puxei a corrente. E o mundo desabou. A mão de Jonas tremeu. Ele continuou lendo, mesmo com dificuldade. Enterramos antes do amanhecer. O sangue era escuro. A terra estava mole. E eu pedi perdão por um pecado que não era meu. Jonas fechou o diário devagar, como quem fecha um caixão. O pai esteve acorrentado pelo homem que deveria tê-lo protegido. A mãe viveu aterrorizada. E Jonas, nascido daquela guerra, mas ainda faltava algo. Sempre falta. Ele olhou para a fotografia que encontrara antes, a que mostrava o avô no celeiro com a corrente presa ao pulso. Agora, olhando de novo, viu o que antes parecia irrelevante. A expressão do coronel não era de dor. Era de ódio. Ódio congelado. Ódio que aquele homem carregou a vida inteira. Mas a sombra no canto, aquela pequena sombra, quase fora do quadro. Jonas aproximou o lampião. As lágrimas subiram sem pedir licença. A criança era ele. 4 anos. Segurando um pedaço da corrente como se fosse um brinquedo. Testemunhando a cena. Testemunhando a morte. Eu estava lá. A frase saiu da boca dele sem que ele percebesse. Não lembrar. Era defesa. O cérebro apagou para proteger. Os pais enterraram para proteger. E aquele depósito era a última muralha que restava. Jonas respirou, tentando reorganizar o coração. Ele voltou ao baú e, no fundo, encontrou um tecido velho enrolando algo pesado. Desenrolou. Era uma tranca de porta. A mesma tranca do celeiro, e ela estava marcada. No canto do cabo de madeira, havia uma letra entalhada. Simples, pequena. Jarta de Joaquim, o pai. Ou talvez, de Jonas, se alguém quisesse marcar destino. Jonas passou o dedo pela letra, sentindo o peso simbólico daquele objeto. Aquilo não era só madeira. Era a arma. Era testemunha. Era história. Ele a colocou de volta e percebeu no fundo do baú um envelope lacrado com cera escura. O lacre tinha uma fenda fina, como se o pai tivesse pensado em abrir e desistido. Jonas respirou fundo e quebrou o lacre. Lá dentro, um único papel dobrado. A letra não era da mãe, era do pai. Se Jonas encontrar isso, é porque já viu o que precisava ver. Agora ele precisa saber onde procurar o resto. Jonas virou o papel. Uma frase, só uma. Procure Pedro Moreira. Ele sabe o que aconteceu antes de você nascer. Pedro Moreira. O nome que apareceu no recorte de jornal. O nome nas contas da fazenda. O nome sussurrado por moradores antigos. O único Moreira que não pisava mais na fazenda.
Por quê? Porque ele sabia demais. Ou porque havia participado demais. Jonas guardou a carta, guardou o diário, guardou a foto, guardou o mapa, guardou a tranca. Saiu do depósito com o coração batendo nos ouvidos. Cada peça formava um quebra-cabeça horrível. O avô violento, o pai acorrentado, a mãe fugindo com ele na barriga, o enterro apressado, o silêncio comprado, a influência dos Moreira, a criança testemunhando a cena e a promessa de que a verdade estava viva em alguém além da família. Ele fechou a porta do depósito devagar. O ar da casa parecia mais pesado agora, como se tudo soubesse que nada seria igual. Jonas caminhou até a cozinha, abriu a janela para respirar, mas o ar não entrava. O mundo inteiro tinha mudado em 2 horas, e a próxima peça, a peça que revelaria o que ainda estava escondido, tinha um nome: Pedro Moreira. Jonas segurou a chave da porta proibida no bolso. O pai estava morto, a mãe estava morta, o avô estava enterrado, mas a verdade tinha acabado de acordar. E ela queria mais, muito mais. Jonas deixou o depósito como quem sai de um tufão, atordoado, tonto, com a sensação de que o chão inteiro se moveria se ele desse um passo em falso. A porta se fechou atrás dele sozinha, com aquele ranger comprido que parecia arrastar décadas de silêncio junto. A casa estava quieta demais. Quieta num jeito que não era paz. Era aviso. Ele caminhou pelo corredor devagar, como se estivesse pisando em lembranças que poderiam quebrar. A madeira rangia sob suas botas, e cada som ecoava na casa inteira, como se ela estivesse ouvindo. Chegando à sala, Jonas colocou os papéis sobre a mesa: a carta da mãe, o diário do pai, o mapa da fazenda, a fotografia com a criança na sombra, a tranca de madeira com a inicial entalhada. Parecia uma coleção de fantasmas, objetos que não deveriam existir, mas estavam ali, pedindo para serem lidos, vistos, lembrados. Ele passou a mão no rosto, sentindo um peso que não sabia de onde vinha. Do passado, da verdade, ou do medo de continuar. Naquele momento ele percebeu: ninguém na cidade queria que aquela história voltasse à tona. Ninguém queria que Jonas conhecesse o próprio sangue. Mas era tarde demais. A chama do lampião tremeluziu como se estivesse prestes a apagar. Jonas o ajustou, sentindo a mão tremer. Precisava de ar. Muito ar. Abriu a porta da frente e o vento da tarde entrou com força, trazendo poeira, folhas secas e aquele cheiro inconfundível de campo. Ele respirou fundo, tentando se lembrar de como era viver antes daquele dia. Não conseguiu. Caminhou até a varanda. A rua estava vazia, mas o silêncio tinha um som estranho. Um som de que alguém estivera ali há pouco tempo. Jonas observou as marcas no chão. Algumas pegadas na terra úmida indo embora. Pegadas recentes. Pegadas que não eram dele. O coração acelerou. Alguém tinha estado na frente da casa. Alguém que sabia. Alguém que vigiava. Ele olhou para os lados. Nada. Mas a sensação de ser observado não sumiu. Pelo contrário, aumentava a cada segundo. Quando voltou para dentro, encontrou a porta do quarto do pai entreaberta. Ele tinha certeza de que a deixara fechada. Jonas se aproximou devagar, com a respiração curta. Empurrou a porta. O quarto estava escuro. A cama arrumada. As gavetas, uma delas aberta. A gaveta onde o pai guardava tudo o que era importante. Jonas aproximou-se. Dentro havia papéis antigos, contas, documentos de propriedade. Mas algo fora tirado dali. O espaço vazio gritava. Alguém mexera. Alguém mexera enquanto Jonas estava no depósito. E então Jonas viu. No chão, ao lado da cama, havia um pequeno risco feito com giz vermelho. Simples, mas simbólico. Giz vermelho. O mesmo que aparecia nas marcações do armazém da fazenda Moreira, usado para registrar coisas a serem resolvidas. Jonas se ajoelhou e tocou o risco com a ponta do dedo. Era aviso, era recado, era marca. A família Moreira sabia que ele estava mexendo onde não devia. E aquilo era só o começo. Ele levantou devagar, o sangue pulsando alto na cabeça. Voltou à sala,
Pegou os documentos, guardou no casaco. Precisava sair dali. A casa não era mais um abrigo, era vitrine, era alvo. Quando abriu a porta da frente, sentiu o vento gelado bater no rosto, como se o mundo inteiro estivesse contra ele. A estrada até a casa de Pedro Moreira ficava do outro lado da cidade. Jonas caminhou rápido, quase sem ver as casas ao redor. As pessoas o observavam por trás das janelas, algumas fechando as cortinas assim que ele aparecia. Outras apenas seguiam com os olhos, como quem vê alguém carregando uma sentença. Ninguém dizia nada, mas o silêncio falava alto. Demais. Chegando no fim da rua de Pedral, ficou diante de uma casa antiga, com janelas cobertas por cortinas grossas. A madeira estava envelhecida, mas firme. Parecia uma casa que resistira mais do que deveria. Jonas bateu. Silêncio. Bateu outra vez, e então ouviu a voz de um velho, fraca. Entre. A porta rangeu quando Jonas empurrou. A sala era escura, com cheiro de madeira úmida e velas apagadas. Pedro Moreira estava sentado numa poltrona, magro, pele pálida demais, olhos fundos que pareciam guardar décadas de segredos engolidos. Jonas parou na frente dele. Eu vim porque encontrei... Começou. Pedro ergueu a mão interrompendo. Você é Moreira, disse, sem precisar que Jonas confirmasse. Jonas assentiu. O velho respirou fundo, como alguém que se prepara para confessar um pecado antigo. Você encontrou o que estava escondido, não foi? Jonas tirou o envelope do casaco. Encontrei o que meu pai deixou para mim. E encontrei o nome do Senhor. Ele disse que você sabia o resto. Pedro fechou os olhos por um instante, como se o nome do pai de Jonas ainda tivesse peso demais. Quando abriu, falou. Seu pai não sabia. Morreu acreditando no que lhe contaram. Morreu tentando te proteger de uma verdade que não era dele. Mas seu sangue... Ah, Jonas, seu sangue é mais velho que o silêncio dos Moreira. Jonas sentiu o estômago afundar. O velho continuou. Você quer saber quem era Antônio Moreira? Quer saber por que sua mãe fugiu antes de você nascer? Quer saber por que ela nunca te deixou trabalhar perto da fazenda? Pedro inclinou-se para a frente. Quer saber por que seu avô enlouqueceu? Enlouqueceu. A palavra doía. Jonas respirou fundo e assentiu. Pedro estava tão frágil que qualquer vento poderia derrubá-lo, mas a voz dele tinha algo firme, algo que mostrava que aquela história pesava nele havia muitos anos. Seu avô não era só cruel, Pedro disse, olhando distante. Era um homem que acreditava que podia tudo, que tinha direito sobre tudo, inclusive sobre os corpos alheios. Jonas apertou a mandíbula. Pedro continuou. Ele não enlouqueceu de repente. Ele carregava a loucura desde sempre. Só aprendeu a escondê-la bem, até que a cidade ficou pequena demais para controlar os rastros. O velho engoliu seco, como quem se prepara para dizer o pior. Quando sua mãe ficou grávida, ele enlouqueceu de verdade. Jonas sentiu o peito fechar. O vento parecia sumir. O corpo parecia mais pesado. Pedro continuou. Ele não suportou a ideia de que existia uma criança que poderia herdar qualquer coisa dele sem o consentimento dele. E quando descobriu que sua mãe carregava um bebê... Ah, Jonas, a fazenda virou inferno. Os olhos de Jonas ardiam. Pedro olhou direto para ele. Seu pai não sabia. Ele acreditava que você era filho dele. Acreditava de coração. Mas o coronel sabia que não era. Jonas tremia. Pedro falou devagar, como se cada palavra estivesse amarrada ao próprio passado. Você é filho de Antônio Moreira. A frase atravessou Jonas como ferro quente. Ele recuou um passo, sentindo as pernas fraquejarem. O coração se perdeu. A respiração sumiu. Era como se todo o sangue do corpo tivesse mudado de direção. Pedro continuou, com compaixão fatigada. Sua mãe fugiu porque sabia que se continuasse lá, você seria criado por ele. Não como filho, como propriedade, como sombra dele. E ela sabia o que isso significava. Ela viu o que ele fez com outras mulheres, outras crianças, outros homens que ousaram desafiar. Jonas segurou a cabeça tentando processar. Ela fugiu para te manter vivo, Pedro disse. E o seu pai, o homem que te criou,
Ele te protegeu até o último suspiro, mesmo sem saber de quem te protegia de fato. Jonas respirou fundo. Uma raiva profunda, ancestral, começou a subir, mas junto com dor, medo, tristeza. Era um redemoinho. Pedro levantou um papel com dedos trêmulos. Esta é a certidão de enterro. O lugar onde enterraram o coronel. Não o túmulo bonito que ergueram depois. O primeiro lugar, onde o corpo ficou, antes de ser transferido. Jonas pegou o papel. A localização estava ali, atrás do casarão, perto do pomar, no exato ponto marcado no mapa que encontrara no depósito. Todas as peças, encaixando. Pedro olhou para Jonas com um brilho amargo. Você entende agora? A cidade inteira respirou aliviada quando ele morreu. Por isso ninguém acusou seus pais. Porque para eles, aquilo não foi crime. Foi libertação. Libertação. Uma palavra pesada demais para um filho carregar. Pedro continuou firme. O que você encontrou no depósito não é metade da história. É só o começo. A parte mais sombria ainda está lá, na terra, onde enterraram o que não podia ser visto. Sequer a verdade inteira. Ele fez um gesto lento, apontando para a porta. Vá até o túmulo dele. A verdade mora ali. Jonas guardou o documento no casaco, virou-se e saiu sem dizer nada. Não porque não queria, mas porque não conseguia. O corpo se movia sozinho, como se estivesse sendo puxado pela própria história. A fazenda Moreira esperava, e a verdade que ele nunca pediu estava prestes a ser desenterrada. O caminho até a fazenda parecia mais longo naquele fim de tarde. O céu já não era azul, era um cinza amarelado, carregado, preso entre o dia e a noite como alguém indeciso entre ficar ou ir embora. Jonas caminhava rápido, mas sentia como se cada passo puxasse uma corda amarrada ao passado. A terra estava seca, o vento batia nas árvores de forma irregular, como se soprasse sinais que ele ainda não entendia. Quando chegou ao portão da antiga fazenda Moreira, o ferro frio e enferrujado produziu um rangido áspero, o tipo de som que ecoa e não desaparece. Um som que parece chamar alguém. Jonas empurrou com mais força. O portão cedeu devagar, como se estivesse acordando de um sono de 30 anos. A casa principal estava ali, firme, imponente, mas decadente. Um monumento de arrogância abandonada. As janelas estavam quebradas, algumas fechadas com tábuas improvisadas. As paredes guardavam manchas de infiltração antigas, como cicatrizes profundas. Jonas passou pelo jardim morto. Plantas secas, flores que nunca abriram. A fonte central sem água, apenas musgo tomando o mármore. Cada detalhe era a lembrança de um homem que acreditou ser eterno. E agora, enterrado, deixara a própria casa morrer com ele. Jonas caminhou ao redor do casarão até chegar à parte traseira da propriedade. Pedro tinha descrito o lugar com precisão. Atrás da casa, perto do pomar antigo. O pomar estava lá. Árvores retorcidas, galhos despidos, frutos secos ainda pendurados como corpos esquecidos. O vento fazia algumas maçãs ocas balançarem, rangendo como ossos. No chão, havia um desnível, uma mancha de terra mais escura, um retângulo sutilmente mais fundo que o resto do terreno, como se alguém tivesse cavado ali há muito tempo e a terra, mesmo após décadas, ainda carregasse a memória do que fora enterrado. Jonas parou diante do ponto. Seu coração batia tão forte que parecia empurrar o peito de dentro para fora. Ele ajoelhou, passou a mão pela terra fria. Pareceu sentir um tremor mínimo. Talvez imaginação. Talvez não. Aquele era o lugar. Antes que pudesse respirar fundo, ouviu passos atrás de si. Virou rápido. Ninguém. Apenas vento. Mas o vento não fazia som de passos. Jonas sentiu a nuca arrepiar, mas manteve a postura firme. Ali não era lugar para fraquejar. Ele precisava saber. Precisava ver. Precisava arrancar a verdade da terra, mesmo que ela gritasse. Deu a volta no terreno até o celeiro. Entrou, procurando entre restos de ferramentas algo que pudesse servir como pá. Achou uma enxada velha, com cabo rachado. O ferro ainda estava firme. Era pesada, mas funcionaria. Ele voltou até o ponto marcado e começou a cavar.
O primeiro golpe fez a terra saltar. O segundo golpe ecoou mais fundo. O terceiro produziu um som abafado, como se atingisse madeira. Jonas parou, a respiração acelerada. Continuou cavando. A cada golpe, a terra revelava mais daquilo que fora escondido. A enxada atingia raízes, pedras e às vezes algo que parecia frágil demais, como restos de tecido desfeito pelo tempo. E então, o toque da enxada bateu novamente em madeira. Uma madeira leve, antiga, ressecada. Jonas cavou com as mãos, jogando terra para os lados, até ver claramente. Um caixote. Não era caixão. Caixão é feito para enterro digno. Aquilo era só o que cabia. Um caixote de transporte. Rústico, cru, improvisado. Jonas afastou a terra das bordas, revelando letras quase apagadas pelo tempo. Letras queimadas no topo da madeira. Não era nome. Não era data. Era apenas uma sigla. A.M. Antônio Moreira. A mesma que aparecia nos documentos encontrados no depósito. O coração de Jonas disparou. Ele apoiou as mãos nas laterais do caixote, respirou fundo e empurrou a tampa com força. A tampa se moveu, e um cheiro frio, antigo, escapou da fenda. Não era cheiro de morte, já fazia muito tempo. Era cheiro de madeira úmida, panos guardados, terra abafada. E uma lembrança presa ali dentro. Jonas abriu completamente. Lá dentro não havia corpo. Claro, o corpo havia sido removido oficialmente para o túmulo de mármore. Mas haviam deixado coisas. Coisas que ninguém deveria ter achado. O primeiro objeto era uma corrente. Ou melhor, um pedaço de corrente antiga, com um anel ainda preso, marcado com um vinco que parecia ter sido esmagado por um golpe forte. Jonas tocou a corrente. Fria. Quase congelada, apesar do calor da tarde. O segundo objeto era um tecido. O resto de uma camisa branca, manchada em tons escuros que não eram mais reconhecíveis. Mas no colarinho havia algo perigoso. Um pedaço de couro costurado por dentro, como se fosse um reforço. Couro que só alguém obcecado por controle colocaria nas próprias roupas. O terceiro objeto era um envelope. Simples, amarelado. Nome escrito à mão, em caligrafia exageradamente bonita. Para o filho que não deveria existir. O ar escapou de Jonas. A mão dele tremeu antes mesmo de alcançar o envelope. Ele o abriu. Dentro havia uma carta, escrita com tinta azul, em letra firme, de um homem que acreditava ser dono do mundo. Jonas leu. Se este bilhete for encontrado, é porque alguém violou o que é meu. A frase já gelava por si só. Não sei qual dos miseráveis teve coragem de me desafiar. Mas se estão lendo isto, quero deixar claro, nada que vier do meu sangue merece existir fora das minhas regras. Jonas sentiu o corpo ficar pesado. Ela fugiu levando algo que me pertence, algo que eu nunca permiti, algo que não deveria respirar. Algo. Ele. Se esse filho crescer, ele crescerá com meu sangue. E sangue, quando nasce errado, precisa ser domado. A letra parecia entalhada com raiva. Jonas apertou o papel, tentando conter a náusea. Eu não devia existir. Era isso que o coronel pensava. Ele continuou. Se um dia esse garoto voltar para esta terra, que ele saiba, eu o teria domado. Com corrente, com disciplina, com força. Um filho que nasce sem permissão não é filho, é ameaça. Jonas fechou os olhos. A carta terminava com uma frase que parecia cuspida. E se meu sangue chegar até ele, que se lembre que a única herança Moreira é a obediência. Jonas respirou fundo, tentando segurar os tremores das mãos. A carta escorregou de seus dedos e caiu na terra bem ao lado do caixote. Ele colocou a mão na testa, tentando entender o peso daquilo. Ele não era um acidente. Ele não era fruto de amor. Ele era fruto de ódio, de controle e de uma luta que quase terminou antes de começar. E ainda assim, sua mãe lutou. Lutou contra aquele homem, contra aquela casa, contra aquele destino, por ele. Jonas limpou o rosto com o antebraço, sentindo o ar frio tocar a pele molhada. O vento aumentou, como se a fazenda tivesse acordado com a abertura do caixote. Ele olhou para o céu, que agora já caía para um roxo profundo.
E então ouviu passos, de verdade, passos atrás dele, lentos, certos, pesados. Jonas se levantou num pulo, virando o corpo. Quem está aí? Ninguém respondeu, mas os passos continuaram, vindo da direção do casarão. Ele se afastou do buraco, enxada na mão. Os passos pararam, silêncio absoluto. E então, alguém finalmente falou. Não devia ter voltado, Moreira. A voz era masculina, adulta, firme, mas carregada de desprezo. Jonas arregalou os olhos. De trás de uma macieira seca, surgiu um homem alto, roupas escuras, cabelo penteado para trás. Os olhos dele carregavam a mesma frieza dos antigos retratos do coronel. Jonas o reconheceu. O neto, o homem que herdou a parte suja da família. O homem que visitou Celina. O homem que marcou a foto com giz vermelho. Ele avançou um passo, olhando para o caixote aberto. Eu sabia que você ia cavar, disse com um sorriso amargo. Vocês, Moreira, são teimosos. Jonas segurou a enxada com firmeza. O que você quer? O homem olhou para a terra mexida, para a corrente, para a carta, para tudo aquilo que Jonas tirara do chão. Impedir que você continue. Jonas respirou fundo. Vocês tiveram décadas para esconder isso, ele disse firme. Mas acabou. A verdade não é mais de vocês. O homem deu um passo para a frente, expressão calma demais. Jonas, você não entendeu ainda. Ele sorriu de canto. Isso nunca foi sobre esconder. Isso sempre foi sobre impedir. Impedir que um homem nascido errado voltasse para onde não devia. Jonas sentiu o sangue ferver. Eu não sou ele. Não, o homem respondeu. Você é pior. Ele era apenas perverso. Você é lembrança viva. E lembranças mexem com poder. Jonas permaneceu firme. O neto respirou fundo e disse a frase que travaria qualquer pessoa. Você é o erro que a sua mãe custou a vida inteira para esconder. E eu vou terminar o que meu avô começou. Jonas ergueu a enxada. Não vai. Vou. O homem disse, tirando algo do bolso. Um objeto pequeno, metálico. Por que tudo isso? Ele apontou para o caixote, para as cartas, para a corrente, para a terra mexida. Morre esta noite. O vento soprou forte. A fazenda inteira pareceu ouvir. Mas Jonas não deu um passo atrás. Ele encarou o neto. A única coisa que morre esta noite é o silêncio de vocês. O homem avançou. Jonas firmou os pés. O confronto começava ali. E o passado, finalmente, voltava para cobrar tudo. O homem continuou avançando, passos lentos, calculados, como se o tempo estivesse ao lado dele e não de Jonas. O céu já tinha escurecido por completo. A única luz vinha do lampião pendurado no canto do celeiro e da lua que mal aparecia entre as nuvens grossas. Jonas sentia o coração pulsar no pescoço, no peito, nos dedos. Seu corpo parecia preparado para correr, mas sua mente sabia que correr não adiantaria. Não na fazenda Moreira. Não naquela terra que tinha memória longa demais. O neto deu mais um passo e a terra rangeu sob as botas dele. Você está cavando o túmulo errado, Moreira, disse ele com voz baixa. O que devia ficar enterrado não era o meu avô. Era você. Jonas manteve a enxada apontada, mas a respiração estava irregular. O homem à sua frente não parecia apenas convicto. Parecia treinado, acostumado a intimidar, acostumado a mandar, acostumado a ser obedecido sem questionamento. A sombra dele se projetava longa no chão, como se pertencesse a alguém muito maior. Eu não tenho medo de você, Jonas disse, mesmo sentindo o corpo inteiro lutar contra essa frase. O homem riu. E o riso não era de humor. Era o riso de quem cresceu ouvindo que tinha direito a qualquer coisa, inclusive a vida dos outros. Claro que tem, Jonas. Todo mundo tem medo dos Moreira. Até quem diz que não tem. A cidade inteira respira no ritmo que a minha família escolhe. Sempre foi assim. E você é só mais um que esqueceu o lugar. Jonas apertou a mão ao redor do cabo da enxada. Eu sei quem vocês foram, disse firme. Sei o que o seu avô fez. Sei da corrente. Sei da minha mãe. Sei de tudo. O homem parou por um instante. O sorriso sumiu. Sabe? Perguntou, inclinando a cabeça. Ou acha que sabe? Jonas sentiu um frio nas costas.
Eu li, respondeu. Li a carta dele. A carta que estava no caixote. O que ele escreveu para mim. Os olhos do neto piscaram rápido. Uma raiva contida se manifestou no rosto dele. Você não devia ter tocado naquela carta. Ele me chama de filho que não devia existir. Jonas apertou o cabo da enxada. E isso explica tudo que vocês esconderam. Tudo. O homem deu um passo à frente e a expressão dele mudou completamente. Aquele não era mais o neto tentando intimidar. Era a linhagem do coronel falando com todas as letras. Você não entendeu, ele disse. Aquela carta não era para você. Jonas franziu o senho. Como assim? O homem respirou fundo, como se estivesse cansado de ter que explicar algo óbvio demais para um Moreira. Aquela carta era para nós, para a família Moreira. Era aviso, era ordem, era sentença. Ele nunca pretendia que você abrisse aquele caixote. Nunca. Nem seu pai, nem sua mãe. A carta era um lembrete do que deveria acontecer se você voltasse. Jonas sentiu o corpo inteiro gelar. Se eu voltasse. Isso mesmo, disse o homem. Ele previu. Você nunca deveria pisar aqui, nem respirar o ar dessa fazenda. Ele deixou instruções. E nós seguimos instruções. Jonas deu um passo para trás. Vocês sabiam. Vocês sempre souberam de mim. Do que ele fez com a minha mãe. Do que eu era para ele. O homem ergueu o queixo. Claro que sabíamos. Você acha que o coronel deixaria um bastardo com o sangue dele crescer sem vigilância? Você acha que nós deixamos sua mãe sair daqui sem rastrear cada passo? Só deixamos vocês viverem porque era melhor assim. Uma ameaça viva, mas longe, longe para sempre. Jonas sentiu o estômago revirar. Vocês sabiam que ele machucava ela. Não nos importava, disse o homem seco. Mulheres entram e saem, funcionárias vêm e vão. A casa fica, a linhagem fica. Só isso importava. Jonas respirou fundo. O mundo girou um pouco. Ele apertou o cabo da enxada mais forte. Então por que me deixar viver? Perguntou. E a resposta veio sem hesitação. Porque matar criança chama a atenção. E meu avô odiava a atenção. Ele preferia destruir devagar. E destruir devagar. Ele fez. Jonas sentiu a garganta fechar. O homem continuou avançando. Você acha que sua mãe fugiu? Ele perguntou. Ela foi deixada fugir. Deixada correr. Ele sabia que ela ia ter você. E sabia que você não ia escapar do sangue dele. Um dia você ia voltar. Sempre voltam. E quando voltassem, nós saberíamos. Jonas estava estático. O homem estava agora a poucos metros. E você voltou, disse ele sorrindo de novo. E agora que cavou o que não devia, não tem mais volta. Jonas deu um passo atrás e quase tropeçou na borda da cova aberta. O homem percebeu e parou, colocando as mãos nos bolsos. Olha a ironia, ele disse. O lugar onde você encontrou a verdade é o mesmo lugar onde ela deveria te engolir. A lua surgiu de trás das nuvens. A luz atingiu o rosto do homem. E Jonas viu. Não era só arrogância. Era ódio hereditário. Ódio que atravessava gerações como doença de sangue. Jonas ergueu a enxada em posição de defesa. Chega, ele disse com a voz firme apesar do medo. Eu não vou ser o que vocês querem. Eu não vou obedecer. Eu não vou ser sombra dele. Eu sou filho da minha mãe. E ele nunca vai mandar em mim. O homem suspirou, quase decepcionado. Ah, Jonas, você fala igual ela, orgulhosa, inútil. Você não entendeu que o mundo não liga para sua versão da história? Ele deu um passo enorme e Jonas recuou. A verdade não salva ninguém, disse o homem. A verdade só ensina quem manda. E quem manda aqui não gosta de testemunhas. A palavra testemunha acertou Jonas no peito. Foi então que ele percebeu. Aquela noite não era sobre segredo. Era sobre finalização. O homem avançou. A gente vai fazer do jeito certo, disse ele. Silêncio, enterro, esquecimento. Igual foi com o coronel. Igual foi com sua mãe. Igual deveria ter sido com você. Jonas apertou os dentes. A raiva tomou a visão por um segundo. Você não toca no nome dela. Ele rosnou. O homem sorriu.
o sorriso mais cruel de todos. Por quê? Ela é só mais uma que ele usou. E você é só o resultado disso. Foi nesse instante que Jonas viu vermelho. Não ódio, justiça. Ele ergueu a enxada. O homem deu um passo final. E foi aí que um som quebrou a noite. Um estalo seco, vindo do mato atrás do celeiro. O neto parou imediatamente. Jonas também. Outro estalo, como galho quebrando. O homem sussurrou: "Tem alguém aqui." Mas não era ameaça. Era constatação. A sombra se aproximou. E então, da escuridão surgiu alguém que Jonas nunca imaginou ver ali. Nunca imaginou que teria coragem de aparecer. Pedro Moreira, o velho irmão renegado. O único Moreira que recusou a herança. O único que rompeu com o coronel. O único que guardava a verdade. Ele caminhou devagar, apoiado no cajado, mas com um olhar firme, direto, mortal. "Solta ele", Pedro disse, olhando fixo para o neto. "Essa história não é sua, nunca foi." O neto se virou, incrédulo. "Você?" ele perguntou. O velho inválido resolveu levantar do túmulo? Pedro respirou fundo. "Eu levantei porque já enterrei meu pai uma vez. E não vou enterrar o filho dele de novo." Jonas engoliu seco. "Pedro", disse ele, mas Pedro ergueu a mão. "Não fala nada. Já entendi tudo só de olhar essa terra mexida." O neto deu uma risada debochada. "Vai fazer o quê, velho? Me bater com essa bengala?" Pedro apoiou mais firme o cajado no chão. "Não, vou fazer o que devia ter feito há 30 anos. Vou dizer a verdade onde ela deve ser dita. E você", apontou para o neto, "não vai impedir." O homem deu um passo agressivo. "Você não manda em nada aqui, Pedro." E então, Pedro falou com a voz mais firme que Jonas já ouviu. "Eu mando na única coisa que você não tem, consciência." O neto congelou. Pedro deu mais um passo. "O seu avô destruiu esta família. E você quer terminar o serviço. Mas não vai. Não hoje. Não enquanto eu respirar." O vento soprou forte. As nuvens se abriram um pouco, deixando a lua clarear a cena. Jonas olhou para Pedro e viu algo estranho. Coragem. Não arrogância. Não poder. Mas coragem de verdade. Pedro virou para Jonas. "Pegue as provas. Tudo. A carta. A corrente. A pasta. Vamos sair daqui agora." "Vocês não vão", o neto gritou. Pedro olhou para ele com olhos frios. "Se der mais um passo, eu conto para a cidade inteira quem você realmente é. O que seu avô fez. E como sua família acobertou tudo. Você acha que a cidade tem medo dos Moreira? Tem não. Tem medo da língua dos Moreira. E eu tenho a minha inteira. E pronta para usar." O neto empalideceu. E naquele instante Jonas percebeu. Pedro era o único Moreira que restava com poder real. O poder de falar. O poder de expor. E isso era a única coisa que a linhagem temia. O neto recuou um passo, depois outro, depois desapareceu na direção do pomar. Jonas ficou ali, respirando fundo, tentando processar o que acabara de acontecer. Pedro se aproximou dele e colocou a mão no ombro do rapaz. "Vamos, Jonas. Hoje você não volta sozinho." Eles recolheram a pasta, a carta, a foto, a corrente. Pedro apontou para o celeiro. 30 anos, disse. 30 anos esperando o dia em que alguém teria coragem de abrir essa terra. Você fez. Agora, ninguém te cala mais. Jonas sentiu algo subir no peito. Não orgulho, não alívio, mas liberdade. Eles caminharam lado a lado pela estrada de terra, deixando a fazenda Moreira para trás enquanto a lua observava. A verdade tinha sido desenterrada. E agora, ninguém ia enterrar Jonas. A estrada parecia mais longa na volta. Pedro caminhava devagar ao lado de Jonas, o cajado batendo no chão num ritmo que lembrava batimentos cardíacos. A pasta estava apertada contra o peito de Jonas, como se ele tivesse medo de que a verdade escapasse dali depois de tanto tempo presa. A lua iluminava a saída da fazenda, e a cada passo que davam, o ar parecia ficar menos pesado. Mas Jonas sabia. O peso de décadas não some com uma caminhada. Ele apenas muda de lugar. Quando chegaram ao portão, Pedro parou,
Apoiou as duas mãos no cajado e olhou a fazenda pela última vez. Ela não vai te machucar mais, disse, sem tirar os olhos da escuridão. Essa terra vai continuar podre, mas agora ela não manda em você. Jonas respirou fundo, tentando absorver as palavras. Era verdade. Pela primeira vez era verdade. Pedro, ele murmurou. Obrigado. O velho sorriu com os olhos cansados. Eu devia ter dito tudo isso antes, Jonas, mas eu tinha medo. A família Moreira viveu tanto tempo governando pelo medo que até quem odiava o coronel acabou se rendendo. Mas hoje, ele apertou o ombro de Jonas. Hoje você deu fim a isso. Jonas olhou para a estrada que levava de volta à cidade. As luzes das casas apareciam pequenas e distantes, como se estivesse voltando para um mundo que já não era mais o mesmo. Nada seria igual. Nada podia ser igual. Quando chegaram à parte mais baixa da estrada, Pedro parou novamente. Daqui para frente você segue sozinho, ele disse. Esse fechamento é seu. Só seu. Jonas assentiu. E Pedro, antes de se afastar, disse a última coisa que precisava ser dita. Seu pai te amou de verdade. A mãe te amou dobrado. E nenhum dos dois te deixou nada de ruim. Só te esconderam o que podia te matar. E proteger. É isso. Jonas sentiu o peito apertar, mas não falou nada. O velho virou as costas e voltou para a própria casa, desaparecendo devagar na curva da estrada. Sozinho, Jonas encarou a rua silenciosa, com a pasta debaixo do braço e a lua iluminando o caminho. Cada passo soava como o eco do passado sendo finalmente dobrado. Chegando em casa, tudo parecia diferente. A porta era a mesma. A madeira rangia igual. Mas a casa não parecia mais esconder nada. Parecia respirar junto dele. Jonas acendeu o lampião sobre a mesa. A chama iluminou todas as provas do passado. A carta da mãe, a carta do pai, a foto antiga, a corrente enferrujada, o caderno, o relatório, os recortes, tudo. Ele colocou cada item diante de si. Por um instante ficou apenas olhando, observando o que antes era mistério, agora revelado. A dor ficava mais forte quando se via com os olhos, mas depois começava a fazer sentido. Ele abriu devagar o envelope escrito pela mãe. Leu mais uma vez as últimas linhas, aquelas que ela escreveu tremendo, talvez chorando, talvez com medo de nunca ser lida. Meu filho, não deixe a violência que te trouxe ao mundo decidir o homem que você vai ser. Você nasceu do meu desespero, mas cresceu do meu amor. E amor vence sangue. Jonas fechou os olhos e deixou que a frase entrasse inteira, sem resistência. Ele levantou devagar, pegou o rosário quebrado, o mesmo que o pai segurou quando a mãe morreu, e colocou ao lado das cartas. Então soprou o lampião, deixando a casa mergulhar numa escuridão tranquila, diferente de todas as outras que ele já sentira ali. Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse completamente, Jonas caminhou até o cemitério. As folhas caíam devagar, como se o vento estivesse com pena. Ele encontrou o túmulo da mãe. Simples, discreto. O tipo de lápide que só pessoas boas ganham, porque gente boa nunca se vendeu por pedras maiores. Jonas ajoelhou. A grama ainda estava molhada. E pela primeira vez desde que recebeu a visita do carteiro naquela madrugada, ele chorou. Chorou como quem finalmente encontra o silêncio certo. Não o silêncio que sufoca, o silêncio que cura. Mãe, ele murmurou com a voz quebrando. Agora eu sei. Agora eu entendo tudo. Obrigada por ter corrido por mim. Obrigada por ter apanhado por mim. Obrigada por ter mentido. Por mim. Eu te perdoo. E te amo mais agora do que jamais consegui amar antes. Ele deixou o rosário quebrado sobre a lápide. Não como despedida, mas como promessa. Quando levantou, o sol finalmente rompeu as nuvens, iluminando o cemitério inteiro. E naquele instante, Jonas sentiu. Não era a luz do dia. Era ela, a mãe. A única pessoa que nunca precisou ter o nome Moreira para ser grande. Ele respirou fundo, olhou para o céu
e disse a última frase que fechava todos os anos de silêncio. Eu não sou ele. Eu sou você. Jonas saiu do cemitério com a sensação de que, pela primeira vez na vida, caminhava leve. A corrente que um dia o prendeu estava agora enferrujando dentro de uma caixa, e ele seguia em frente sem carregar nenhum elo, porque alguns segredos enterram famílias, mas outros libertam. E a verdade dele, enfim, estava livre. Se essa história mexeu com você, deixe seu like agora, se inscreva no canal e compartilhe essa verdade. Aqui, onde a verdade dói, mas precisa ser contada.